O sol do meio-dia queimava como ferro em brasa sobre o deserto do Arizona. Entre os espinhos retorcidos dos cactos, ela estava caída, o vestido rasgado, a respiração curta e desesperada. A cascavel tinha desaparecido entre as pedras, deixando apenas 2 marcas pequenas, vermelhas, pulsando veneno pela perna dela. Ele se aproximou devagar, o chapéu jogando sombra no rosto dela. "Sugue o veneno, por favor", ela sussurrou, a voz quebrando entre lágrimas e medo. Ele olhou para baixo, e quando viu onde a serpente tinha cravado as presas, o mundo pareceu parar. O vento parou, o coração dele disparou, e naquele instante, entre a vida e a perda, tudo mudou. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então, já resolve isso agora e bora pro vídeo. O nome dele era Thomas Brennan, mas todo mundo no território do Arizona só conhecia ele como o Solitário de Red Canyon. 52 anos de idade, rosto marcado pelo sol inclemente e pelas escolhas difíceis que um homem faz quando perde tudo. Ele tinha sido casado uma vez, tinha tido uma filha também. Mas aquilo foi antes do inverno de 1871, antes da febre que varreu a região como fogo em capim seco, levando primeiro a menina, depois a esposa, deixando Thomas sozinho, com um rancho vazio e um silêncio que pesava mais que qualquer carga. Desde então, ele vivia isolado nas colinas rochosas do Canyon, criando algumas cabeças de gado, consertando cercas, conversando apenas com o vento e com as memórias, que insistiam em voltar nas noites frias. As pessoas da cidade mais próxima, Copper Springs, sabiam quem ele era, mas ninguém se aproximava muito. Thomas não era homem de palavras, e seu olhar carregava o peso de quem tinha visto o fundo do abismo e decidido não voltar de lá completamente. Aquela manhã de julho começou como todas as outras. Thomas acordou antes do sol nascer. Fez café preto forte o suficiente para acordar um corpo sem vida, selou o cavalo e saiu para verificar as cercas do lado leste da propriedade. O calor já subia da terra mesmo antes do sol aparecer por completo no horizonte. Ele conhecia aquele calor, conhecia cada pedra, cada espinho de cacto, cada sombra que se movia no deserto. Aquele era o único lugar onde ele ainda se sentia em casa, mesmo que fosse uma casa feita de solidão e arrependimento. Foi quando estava verificando uma cerca caída que ele ouviu. Um grito, agudo, desesperado, cortando o silêncio do deserto como uma lâmina afiada. Thomas ergueu a cabeça, os olhos estreitando sob a aba do chapéu. O grito veio de novo, mais fraco dessa vez, carregado de medo e dor. Ele hesitou por um segundo. A última vez que tinha se metido nos problemas de outra pessoa, tinha perdido tudo. Mas aquele grito... Havia algo nele que não deixava um homem simplesmente virar as costas e seguir em frente. Ele montou no cavalo e seguiu na direção do som, descendo por um barranco cheio de pedras soltas e cactos gigantes que pareciam esqueletos retorcidos sob o sol. Foi então que a viu. Uma mulher, não mais que 25 anos, cabelos escuros grudados no rosto suado, vestido de algodão rasgado em vários lugares. Ela estava caída entre os cactos, segurando a perna com as 2 mãos, os olhos arregalados de pânico. E Thomas viu as 2 marcas, pequenas, vermelhas, pulsando, cascavel. Ele desceu do cavalo num movimento rápido, as botas levantando poeira quando tocaram o chão. A mulher olhou para ele como quem olha para a última esperança que resta no mundo. "Por favor", ela sussurrou, a voz tremendo, "ajude-me. A serpente. Eu não vi. Estava correndo e..." As palavras saíam embaralhadas, o medo tomando conta de cada sílaba. Thomas se ajoelhou ao lado dela, os joelhos afundando na areia quente. Ele sabia o que precisava ser feito. Todo homem que vivia no deserto sabia. O veneno precisava sair, e tinha apenas um jeito de fazer isso:
Mas quando ele olhou para onde a cascavel tinha cravado as presas, o coração dele disparou de um jeito que não disparava havia anos. A picada estava na parte interna da coxa dela, alta, perigosamente próxima de um lugar onde nenhum homem honrado deveria tocar sem permissão. Thomas sentiu o rosto esquentar, não pelo sol, mas pela consciência de que aquele momento ia além de qualquer código de conduta que ele conhecia. Ele era um homem do Oeste, criado com valores rígidos sobre honra, respeito e decência. E ali estava ele, diante de uma escolha impossível. Sugue o veneno. Por favor, ela implorou, os olhos enchendo de lágrimas, a mão agarrando o braço dele com uma força surpreendente para alguém tão frágil naquele momento. Eu não quero partir. Não assim. Não aqui. A voz dela quebrou, e algo dentro de Thomas também quebrou. Ele olhou para o céu, como se buscasse alguma resposta nas nuvens inexistentes. Mas tudo o que viu foi o azul infinito e impiedoso do deserto. Ele respirou fundo. Moça, ele disse, a voz rouca, eu vou ajudar. Mas você precisa entender que isso aqui não é fácil, não é apropriado, mas é a única chance. Ela assentiu desesperadamente, as lágrimas descendo pelo rosto empoeirado. Eu sei, mas por favor, faça o que precisa ser feito. Thomas tirou o lenço do pescoço, amarrou acima da picada para desacelerar a circulação do veneno e então, com as mãos tremendo de um jeito que não tremiam nem quando enfrentava pistoleiros no passado, ele se inclinou. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais deserto, não havia mais sol, não havia mais nada além daquela tarefa impossível e da vida que dependia dela. Ele sugou o veneno com força, cuspindo o líquido amargo na areia, repetindo o processo várias vezes, sentindo o gosto metálico e terrível na boca, mas sem parar, porque parar significava deixá-la partir. Quando terminou, ele se afastou rapidamente, limpando a boca com as costas da mão, o rosto vermelho, o coração batendo como tambor de guerra. Ela estava ofegante, ainda tremendo, mas os olhos dela estavam fixos nele de um jeito diferente. Não era apenas gratidão, era algo mais, algo que Thomas não conseguia nomear, mas que sentia pesando no ar entre eles como a tempestade que se forma antes de cair. Você salvou minha vida, ela sussurrou, tentando se sentar, mas ainda fraca demais. Thomas ajudou ela a se apoiar contra uma rocha, mantendo distância respeitosa agora que o pior tinha passado. Como você se chama? Ela perguntou, a voz ainda fraca, mas curiosa. Ele hesitou. Fazia tanto tempo que alguém tinha perguntado o nome dele. Thomas. Ele respondeu simplesmente. Thomas Brennan. Eu sou Claire, ela disse, tentando sorrir apesar da dor. Claire Montgomery. Eu estava fugindo. A palavra fugindo pendurou no ar como um abutre esperando sua vez. Thomas franziu a testa. Fugindo de quê? Ela desviou o olhar, mordendo o lábio, como se as palavras fossem difíceis demais de dizer em voz alta. De um homem que acha que me possui, que acha que pode fazer o que quiser comigo só porque meu pai devia dinheiro a ele. Thomas sentiu algo antigo acordar dentro do peito. Algo que ele tinha enterrado junto com a esposa e a filha. Raiva. Raiva pura e ardente contra homens que usavam poder e medo para quebrar os mais fracos. Quem é esse homem? Ele perguntou, a voz mais baixa, mais perigosa. Claire olhou para ele, e pela primeira vez, desde que tinha caído entre os cactos, havia medo de outra coisa além da picada. Seu nome é Dalton Briggs, ele é dono de metade de Copper Springs, e ele não descansa até conseguir o que quer. O nome caiu sobre Thomas como um saco de pedras. Dalton Briggs. Todo mundo conhecia aquele nome. Rico, cruel, protegido por pistoleiros que ele pagava bem para manter as pessoas na linha. Um homem que tinha comprado a lei e a terra, e que achava que podia comprar as pessoas também. Thomas tinha evitado Briggs por anos, mantendo-se longe da cidade, longe de problemas. Mas agora, olhando para aquela moça ferida, frágil, mas lutando para não quebrar completamente,
Ele sabia que evitar não era mais uma opção. Ele sabe onde você está? Thomas perguntou. Claire balançou a cabeça. Não sei. Eu corri a noite inteira. Atravessei o rio, vim para as colinas. Pensei que tinha perdido eles, mas... Ela parou, os olhos se arregalando de repente, olhando para algo além de Thomas. Ele se virou devagar, a mão indo instintivamente para o ferro frio que carregava na cintura. E foi quando ele viu poeira, muita poeira, subindo no horizonte como uma nuvem de guerra, cavalos, vários, vindo direto na direção deles. Thomas sentiu o sangue gelar nas veias. Briggs tinha encontrado ela, e agora ele também tinha encontrado Thomas. Mas será que Thomas estava pronto para enfrentar o homem mais poderoso do território? Ou ele ia entregar Claire de volta para o inferno, de onde ela tinha fugido? Thomas não pensou duas vezes. Ele pegou Claire nos braços. Ela era mais leve do que parecia. Leve demais, como se não comesse direito havia dias, e correu para o cavalo. Segura em mim, ele ordenou, colocando ela na frente da sela e montando logo atrás. O cavalo relinchou, sentindo a urgência, e Thomas o esporeou com força. Eles dispararam cânion acima, as pedras saltando sob os cascos, o sol batendo implacável nas costas deles, enquanto a nuvem de poeira atrás ficava cada vez mais próxima. Claire se agarrava ao braço de Thomas, o corpo ainda fraco pelo veneno que tinha sido sugado, mas os olhos dela estavam bem despertos agora, cheios de um medo que ia além da picada de cascavel. Eles vão me levar de volta, ela sussurrou, a voz quase perdida no barulho dos cascos. Ele disse que se eu tentasse fugir de novo... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Thomas já sabia como homens como Briggs terminavam aquelas ameaças. Ele conhecia cada curva daquele cânion, cada esconderijo, cada caverna, cada trilha que só alguém que tinha passado anos vagando sozinho por ali conheceria. Eles viraram à direita bruscamente, entrando numa passagem estreita entre duas paredes de rocha que subiam como torres ao céu. O cavalo diminuiu o passo, cuidadoso com as pedras soltas. Thomas olhou para trás. A poeira tinha sumido de vista, mas ele sabia que não tinham muito tempo. Briggs não era idiota, e os homens que trabalhavam para ele eram rastreadores experientes. Eles chegaram numa pequena gruta escondida atrás de uma cortina de arbustos secos. Thomas desceu do cavalo, ajudou Claire a descer também, e rapidamente cobriu as marcas dos cascos com terra e galhos. Fica aqui, ele disse, levando ela para dentro da gruta. Era pequena, mas dava para se esconder bem. Não faz barulho. Não importa o que você ouvir lá fora. Claire agarrou a camisa dele. E você? Você vai ficar? Thomas hesitou. Ele podia ficar, podia se esconder ali com ela e esperar os homens de Briggs passarem. Mas ele conhecia homens como aqueles. Eles não passavam. Eles procuravam até encontrar. Eu vou dar uma volta, ele disse, soltando gentilmente a mão dela. Vou fazer eles pensarem que seguimos em outra direção. Claire abriu a boca para protestar, mas Thomas já tinha saído, montando no cavalo novamente e descendo o cânion abaixo, na direção oposta de onde tinham vindo. Ele cavalgou por cerca de 15 minutos, deixando rastros óbvios, quebrando galhos, deixando marcas claras na terra macia, próxima ao riacho seco. Então ele parou. Amarrou o cavalo atrás de uma formação rochosa e subiu numa elevação onde podia ver a entrada do cânion. Eles apareceram poucos minutos depois. 5 homens, todos armados, todos com olhos duros e rostos queimados pelo sol. E na frente deles, montado num cavalo preto que parecia tão arrogante quanto o dono, estava Dalton Briggs. Ele era exatamente como Thomas imaginava, alto, bem vestido para alguém no meio do deserto, com um colete de couro fino e um chapéu que devia custar mais do que Thomas ganhava em 6 meses. Mas era o rosto dele que contava a verdadeira história. Um rosto bonito à primeira vista, mas com olhos frios. Olhos que não viam pessoas, apenas coisas, propriedades. Briggs levantou a mão parando os homens. Ele olhou ao redor, farejando o ar como um lobo caçando.
Ela está aqui, ele disse, a voz suave, mas carregada de certeza. Eu sinto. Ela não consegue ir longe sozinha. Um dos homens, um sujeito grande com uma cicatriz atravessando a bochecha, apontou para o chão. Rastros, chefe, cavalo, recente. Briggs sorriu. Não era um sorriso bonito. Era o tipo de sorriso que deixava claro que ele gostava da caçada tanto quanto da captura. Thomas desceu da elevação em silêncio, movendo-se entre as rochas como uma sombra. Ele tinha aprendido a se mover assim quando caçava coiotes que ameaçavam o gado. Lento, silencioso, mortal quando precisava ser. Ele contornou a formação rochosa, posicionando-se atrás dos homens, escondido entre os arbustos espinhosos. Dali, ele podia ouvir tudo. Espalhem-se, Briggs ordenou. Vasculhem cada buraco, cada gruta. Se ela se escondeu, nós vamos encontrar. E quando encontrarmos... Ele não terminou, mas o sorriso alargou. Os homens riram. Um riso baixo, sujo, que fez Thomas cerrar os punhos até as juntas ficarem brancas. Ele tinha visto homens como aqueles antes. Homens que achavam engraçado causar sofrimento. Homens que esqueciam o que significava ter compaixão. Thomas esperou até os homens começarem a se dispersar. Então ele se moveu, rápido, silencioso. Ele surgiu atrás do homem mais próximo, o sujeito com a cicatriz, e antes que ele pudesse gritar, Thomas o atingiu na nuca com o cabo do ferro. O homem desabou sem um som. Thomas o arrastou para trás de uma rocha, tirou o ferro dele e os cartuchos extras. Agora ele estava melhor armado. Mas ainda eram 4 contra 1, e Briggs não era qualquer um. Ele se moveu para o próximo homem, usando as sombras do canyon a seu favor. O sol estava alto agora, criando contrastes fortes entre luz e escuridão. Thomas se escondeu numa fenda escura entre 2 rochas, esperando. O segundo homem passou por perto, olhando para o chão, seguindo rastros falsos. Thomas esperou o momento certo, respirou fundo e saltou. Os 2 rolaram na poeira, lutando em silêncio. O homem era forte, mas Thomas tinha a vantagem da surpresa. Ele conseguiu imobilizar o sujeito, pressionando o antebraço contra a garganta dele até os olhos revirarem e o corpo ficar mole. 2 abaixo, 3 para ir, incluindo Briggs. Thomas sabia que não podia continuar tendo sorte. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia perceber que 2 homens tinham sumido. Ele precisava mudar de estratégia. Precisava de uma vantagem maior. Foi então que ele ouviu um grito, o grito de Claire, vindo da direção da gruta. Seu sangue gelou. Não, 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 não. Eles tinham encontrado ela. Ele correu, abandonando o cuidado, abandonando o plano, apenas correndo na direção do som, o coração batendo tão alto nos ouvidos que quase abafava todo o resto. Quando chegou à gruta, o que ele viu fez todo o ar sair dos pulmões. Claire estava sendo arrastada para fora por um dos pistoleiros, as mãos dela arranhando a terra, o vestido ainda mais rasgado. E Briggs estava lá, parado com os braços cruzados, observando como quem assiste a um espetáculo. "Ah, Claire", ele disse, a voz escorrendo falsa preocupação. "Você me decepcionou. Eu ofereci tudo para você. Uma vida confortável, proteção, e você foge para o deserto como um animal assustado?" Claire cuspia palavras de volta, palavras duras, desafiadoras, mesmo estando no chão. "Eu prefiro partir sozinha no deserto do que passar um dia a mais sendo tratada como sua propriedade." Briggs riu. Um riso gelado. "Propriedade? Não, querida. Você não é minha propriedade. Você é minha promessa. Seu pai me deve, e ele pagou com você. Assim são os negócios aqui." Foi quando Thomas saiu das sombras, o ferro na mão, os olhos fixos em Briggs. "Ela não vai a lugar nenhum com você", ele disse a voz baixa, perigosa, carregada com anos de dor enterrada, que finalmente encontravam um alvo. Briggs virou devagar, avaliando Thomas da cabeça aos pés. "E quem você é exatamente? O herói solitário vindo salvar a donzela?" Ele riu de novo. "Isso não é um conto de fadas, velho. Isso é o Oeste. E no Oeste, quem tem mais ferros ganha." Os outros 2 pistoleiros apareceram.
flanqueando Briggs. Thomas estava cercado, 3 ferros apontados para ele, e Claire sendo segurada no chão, indefesa, olhando para Thomas com olhos que diziam tudo: não faça isso, você vai morrer. Mas Thomas tinha feito sua escolha lá atrás, no momento em que tinha sugado o veneno da perna dela. No momento em que tinha decidido que algumas coisas valiam mais do que apenas sobreviver. Solte ela, Thomas disse firme. Briggs inclinou a cabeça. Ou o quê? Você vai me obrigar? Ele fez um gesto e os 2 pistoleiros deram um passo à frente, os dedos nos gatilhos. Thomas não tinha opção, ele ia ter que sacar. 3 contra 1. Ele provavelmente não sairia vivo daquilo, mas pelo menos Claire teria uma chance de correr. Pelo menos ela não ficaria nas mãos de Briggs. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo, alto, ecoando pelas paredes do canyon. Um dos pistoleiros se virou confuso e foi quando Thomas viu fumaça, subindo de trás da formação rochosa, e cavalos, muitos cavalos, aparecendo no horizonte. Mas não eram mais homens de Briggs. As roupas eram diferentes, os chapéus eram diferentes, e na frente deles, montada num cavalo cinza, vinha uma mulher de cabelos grisalhos, rosto marcado, mas olhos de aço, e ao lado dela, uma estrela brilhando no peito. Xerife! Briggs empalideceu. Pela primeira vez, Thomas viu medo naquele rosto arrogante. Não! Briggs sussurrou. A mulher desceu do cavalo andando com autoridade na direção deles. Dalton Briggs, ela disse a voz cortante como chicote. Você está sob custódia por sequestro, ameaças e violação dos direitos de uma cidadã livre. Briggs tentou sorrir, tentou manter a pose. Xerife Malone, que surpresa! Mas acho que você está enganada. Essa moça, a xerife interrompeu. Apresentou queixa oficial há 3 dias, e eu passei esses 3 dias reunindo testemunhas. Testemunhas de Copper Springs que estavam cansadas de ter medo de você. Agora, seus homens largam as armas. Já, ou eu autorizo meus deputados a atirar. Os pistoleiros olharam para Briggs. Olharam para a xerife e os 6 deputados atrás dela, todos com ferros em punho, e largaram as armas. Thomas abaixou o ferro, o alívio inundando seu corpo de um jeito que quase o fez desabar. Claire se soltou do pistoleiro que a segurava e correu para Thomas, se jogando nos braços dele, tremendo, chorando, mas viva. Viva e livre. Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular, o botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Como a xerife tinha descoberto onde eles estavam? E por que ela tinha esperado tanto tempo para agir? A xerife Margaret Malone caminhou até Claire e Thomas, o olhar severo, mas não sem compaixão. Você está bem, mocinha? Ela perguntou, e Claire assentiu. Ainda agarrada a Thomas, como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que insistia em desabar. Briggs estava sendo algemado pelos deputados, o rosto dele vermelho de raiva contida, os olhos lançando ameaças silenciosas que já não tinham mais peso. Seus pistoleiros foram desarmados e amarrados, um atrás do outro, como gado sendo levado para o mercado. Thomas finalmente encontrou sua voz. Como você nos encontrou? A xerife sorriu pela primeira vez, e foi um sorriso cansado, mas genuíno. Claire mandou uma carta, 3 dias atrás. Ela sabia que se tentasse fugir, Briggs ia vir atrás. Então ela me procurou primeiro. Me contou tudo. Nós armamos uma emboscada, mas precisávamos que ele se expusesse, que mostrasse quem ele realmente era na frente de testemunhas. Ela olhou para Thomas. E você, velho solitário, acabou sendo a testemunha perfeita. Um homem sem ligação com Briggs, sem motivo para mentir. Se você confirmar o que viu aqui hoje, eu confirmo. Thomas interrompeu, a voz firme. Eu confirmo tudo. Ele veio atrás dela, ameaçou ela, tratou ela como se ela não fosse gente. A xerife assentiu.
Isso é tudo que eu preciso. Briggs vai ser julgado, e desta vez ele não tem dinheiro suficiente para comprar o juiz que está vindo de Tucson. Acabou para ele, Briggs gritou, lutando contra as algemas. Isso não acaba assim. Eu tenho direitos, eu tenho propriedades, eu tenho... Você não tem nada, Claire disse, se afastando de Thomas e dando um passo na direção de Briggs. A voz dela estava tremendo, mas havia aço nela agora. Você perdeu. Você perdeu porque achou que podia quebrar as pessoas para sempre. Mas as pessoas têm um limite, e quando chegam nesse limite, ela olhou para Thomas, para a xerife, para os deputados. Elas se levantam. Os deputados levaram Briggs e seus homens embora, as algemas tilintando, os cavalos levantando poeira, enquanto seguiam Canyon abaixo. Thomas e Claire ficaram ali, observando até eles sumirem completamente de vista. O silêncio que veio depois não era o silêncio pesado do medo. Era diferente. Era o silêncio da tempestade que passou, deixando o ar limpo e o céu aberto. A xerife se aproximou de novo. Você tem um lugar para ficar. Claire? Claire hesitou, olhando para Thomas. Eu não sei. Minha família, meu pai... Depois que ele vendeu a fazenda para pagar as dívidas com Briggs, eu não tenho mais nada. A xerife assentiu compreensiva. Eu conheço uma família em Copper Springs que precisa de ajuda. Eles têm uma mercearia. E a dona recém teve um bebê. Eles poderiam usar alguém para ajudar no balcão. Não é muito, mas é honesto. E você teria um quarto, comida, um recomeço. Claire abriu um sorriso fraco. Isso seria maravilhoso. Obrigada, xerife. Margaret tocou o chapéu em saudação. Eu que agradeço, mocinha. Você teve coragem de denunciar um homem que metade da cidade tinha medo. Isso não é pouca coisa. Ela olhou para Thomas. E você, Brennan? Você é um bom homem, mesmo que não acredite nisso. Thomas não soube o que responder, então apenas assentiu. A xerife montou no cavalo. Vocês dois podem vir comigo. Vou levar vocês de volta para Copper Springs. Claire precisa de um lugar para descansar e se recuperar. E você, Thomas? Bem, eu diria que você também merece um descanso. Mas Thomas balançou a cabeça. Eu vou levar ela, no meu ritmo. Ela ainda está fraca da picada e o caminho até a cidade é longo. Nós vamos devagar. A xerife estudou ele por um momento, então sorriu de novo. Como quiser, mas apareça na cidade quando puder. Tem gente que vai querer agradecer você. E com isso, ela cavalgou embora, deixando Thomas e Claire sozinhos no canyon. Claire olhou para ele, os olhos brilhando com algo que ia muito além de gratidão. Você não precisava fazer tudo isso. Enfrentar Briggs, arriscar sua vida. Por que você fez? Thomas tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo grisalho, procurando as palavras certas. Por quê? Ele disse finalmente. Há muito tempo, eu deixei de fazer a coisa certa. Eu deixei o medo me paralisar. E quando eu finalmente acordei, já era tarde demais. Eu perdi tudo o que importava. Ele olhou para ela. Eu não podia deixar a mesma coisa acontecer com você. Claire deu um passo na direção dele. Você não me perdeu, ela disse suavemente. Eu estou aqui, e eu devo minha vida a você. Thomas sentiu algo quente subir pelo peito. Algo que ele não sentia havia anos. Não era paixão, não ainda. Era esperança, a esperança de que talvez, apenas talvez, a vida ainda tivesse algo bom reservado para ele. Vem, ele disse estendendo a mão. Vamos para Copper Springs, devagar, sem pressa. O sol ainda está alto e a estrada é longa. Eles caminharam lado a lado, o cavalo indo devagar atrás, enquanto o sol começava sua descida lenta pelo céu do Arizona. Claire contou a ele sobre sua vida antes de Briggs, sobre a fazenda onde tinha crescido, sobre a mãe que tinha partido quando ela era criança, sobre o pai que tinha feito o melhor que podia, mas que no fim tinha sido derrotado pelas dívidas. Thomas ouviu tudo, sem interromper, apenas deixando ela falar, porque ele entendia que às vezes as pessoas só precisavam de alguém que ouvisse. E então, ela perguntou sobre ele, sobre a esposa e a filha,
sobre o rancho vazio, sobre os anos de solidão. E Thomas, pela primeira vez em mais de uma década, falou. As palavras saíram devagar no começo, cada uma custando um esforço, mas depois ficou mais fácil, como se um peso antigo estivesse sendo levantado, pedra por pedra, palavra por palavra. Claire não tentou consolá-lo com frases vazias. Ela apenas caminhou ao lado dele, segurando a mão dele quando as palavras ficavam difíceis demais. Quando chegaram a Copper Springs, o sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja, vermelho e dourado. A cidade estava tranquila, as pessoas começando a acender as lanternas nas casas, a fumaça subindo das chaminés. A xerife estava esperando na frente da mercearia e com ela estava uma mulher mais jovem, sorrindo com um bebê nos braços. Claire, a mulher chamou. A xerife me contou tudo. Venha, venha, eu preparei um quarto para você e a sopa quente esperando. Claire olhou para Thomas e havia lágrimas nos olhos dela, mas eram lágrimas boas. Eu não sei como agradecer. Thomas sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Você já agradeceu. Você me lembrou que ainda há bondade nesse mundo e que às vezes fazer a coisa certa é a única coisa que importa. Claire se inclinou e beijou a bochecha dele. Um beijo suave, cheio de promessa. Você vai voltar? Ela perguntou. Thomas olhou para o céu, para o horizonte onde o sol desaparecia. Eu vou, ele disse. Eu prometo. E ele cumpriu a promessa. Nos meses seguintes, Thomas Brennan apareceu em Copper Springs com mais frequência. Primeiro apenas para vender gado e comprar suprimentos. Depois para tomar café na mercearia onde Claire trabalhava. E depois porque não conseguia ficar longe. Eles conversavam sobre tudo e nada, sobre planos para o futuro, sobre como reconstruir o que tinha sido perdido, sobre como o passado não precisava definir o que estava por vir. No verão seguinte, Thomas e Claire se casaram numa pequena igreja em Copper Springs, com a xerife Margaret Malone como testemunha. Não foi uma cerimônia grande, não tinha decoração extravagante, mas havia amor genuíno, construído sobre fundação de confiança, respeito e uma segunda chance que ambos achavam que nunca teriam. Eles voltaram para o rancho de Thomas, mas agora não era mais um lugar vazio. Era um lar com risos, com planos, com esperança. Dalton Briggs foi julgado e condenado. Ele perdeu tudo, as terras, o dinheiro, a influência, e pela primeira vez em sua vida, ele teve que enfrentar as consequências das próprias ações. Alguns diziam que ele tinha virado um homem quebrado na prisão, outros diziam que ele finalmente tinha aprendido o que significava ser humano. Thomas não sabia e não se importava. Ele tinha coisas mais importantes em que pensar, como o bebê que estava a caminho, como o novo celeiro que estava construindo, como cada amanhecer ao lado de Claire era uma lembrança de que a vida sempre oferece uma segunda chance para aqueles corajosos o suficiente para aceitá-la. E assim, sob o céu infinito do Arizona, onde o sol queimava a terra e o vento carregava histórias de coragem e redenção, dois corações feridos encontraram cura um no outro. A terra era dura, a vida era difícil, mas juntos eles construíram algo mais forte que qualquer tempestade, porque no fim não importa quantas vezes você caia, o que importa é que você se levante, limpe a poeira e continue caminhando. E naquele rancho perdido no meio do deserto, eles encontraram o que achavam que tinham perdido para sempre: um lar, uma família e a certeza de que o amanhã sempre pode ser melhor que o ontem. O veneno tinha sido sugado, a serpente tinha sido vencida, e o que poderia ter sido o fim tornou-se apenas o começo. Porque quando um homem escolhe fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível, ele não salva apenas a pessoa na sua frente, ele salva a si mesmo. E às vezes, essa é a maior redenção de todas. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa: se inscrever.
Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim, o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço. Fechado? E me conta aí nos comentários. Você teria tido a mesma coragem que Thomas teve? Deixe a sua opinião aí embaixo. Até a próxima história, meu amigo. Até a próxima.